Oi, gente, bom dia! Como é que vocês estão? Bom, tô aqui preparando o conteúdo pro MVP, né? Que eu tô atualizando as aulas. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, porque eu recebi muita mensagem anteontem e ontem. Eu ainda não consegui responder tudo, mas eu vou responder. Sobre campanha de alfilim, tá? Gente, não é segredo, tem muita gente que sobe pra palavra fundo, né? Mas assim, muita gente me questionou também se tem, né, possibilidades pra gente subir, né, esses produtos muito concorridos pra meio. E como a gente encontra, né, essas palavras. E aí eu queria mostrar pra vocês uma alternativa. Daí uma ideia que funciona muito comigo é você extrair as palavras do site. Então aqui vamos colocar alfilim.com. Bota a URL, né, para extrair as palavras do site. O que a gente vai pedir aqui pro Bing? A gente vai pedir para ele trazer pra gente palavras de outros afiliados que estão mandando tráfego para esse site, pra gente entender quais são as palavras que retornam. Claro que vai vir alfilim, né? Mas vem muita palavra de e-mail também. E aqui a gente consegue analisar, né, quais são as palavras, o tipo de correspondência que a gente pode usar e quanto a gente vai pagar. Bom, retornando aqui, a gente consegue filtrar. Eu gosto sempre de, né, organizar aqui a quantidade de impressões do mais alto para o menor, né? Então aqui, ó, a palavra que remete a esse site, ó, Lose Weight Quickly é uma palavra boa. E o bacana é que aqui o planejador ele já traz tudo, né? Ele traz a palavra, o tipo de correspondência que você pode usar, né? A quantidade de impressões versus os cliques, mas assim, aqui o clique ele vai ser uma média, né? É baseado aqui em dados passados. E aqui mais importante, o CPC e a posição, tá? Então aqui dá para ter uma base das palavras, das melhores palavras para trabalhar, tá? Então é assim exatamente que eu consigo encontrar melhores possibilidades de palavras de meio e de topo também. Bom, com certeza indico o JAP, né? Foi onde eu coloquei meu pezinho ali na gringa. Eu fiz um curso somente de Google Ads antes do JAP, tinha feito outro de Facebook, mas assim, o que me apresentou pra gringa foi o JAP, tá? E fora o JAP, né, que eu acho excelente para começar, porque tem muita estratégia diferente, e eu me identifiquei, né, mais com o Google inicialmente, depois fui pro Bing, mas tem outras estratégias, de repente, que outros afiliados se identificam, né, então eu acho que é o mais completo. Fora o JAP, o conteúdo que eu compro, né, que eu consumo, a maioria é gringo, né, então são cursos em inglês. Eu tive muita dificuldade no começo, né, fiz aulas, até hoje, quando eu compro o curso, eu tenho mais dificuldade, por isso que eu fico meio off, né, porque requer muita atenção. Além de você ter que prestar atenção no que a pessoa tá falando, você ainda tem que prestar atenção no que ela tá, como ela tá fazendo, então é maçante, né, uma aula tipo de 15 minutos você demora 2 horas pra assistir. E eu acho que de todos os cursos que eu comprei, né, tipo, em inglês, sempre tem alguma coisa que você aproveita, né? Às vezes você olha e fala, isso aqui, tipo, eu já sei isso, aquilo e tal. Mas na última aula tem uma sacadinha lá que faz toda a diferença, tá? Então eu acho que é sempre válido. É um desafio, né, por conta do idioma, mas eu acho que vale muito a pena também você aprender coisas diferentes. Então, é relativo por conta da verba, né? Hoje é mais difícil, dependendo da plataforma que você for trabalhar, você encontrar um produto fundo que não seja concorrido, né? E o que demanda o valor ali no leilão, né, do CPC é a quantidade de pessoas, né, de anunciantes anunciando aquele produto. Então, mas dá para encontrar ainda produto fundo com CPC mais baixo, só que você tem que procurar mais, tá? E a maioria dos afiliados vão nos mais óbvios. Então, eu recomendo, principalmente para quem está começando, não faz loucura. O CPC tá caro, tenta pegar outro produto, procura mais, tem outros produtos. E o fundo é interessante, mas também não descarta o meio, né? Eu mostrei para vocês como que eu faço para poder utilizar o próprio planejador. Então, utilizem as ferramentas da própria plataforma, tá? Isso ajuda muito. Gente, dá para anunciar para o mundo inteiro. Claro que vai depender de produto, né? Tem alguns produtos que têm restrição, que só podem ser vendidos nos Estados Unidos, Canadá, né? Mas enfim, dá para vender no mundo inteiro. Então não tem só um país. E tem país que a galera não olha muito, né? Principalmente os mais remotos. Mas assim, eu já fiz venda para Singapura, Taiwan, Itália, né? E diversos produtos. Gente, olha para onde entrega. Se entrega em outros lugares, quer dizer que o produtor de alguma maneira faz um marketing direcionado para o mundo inteiro, né? Para os lugares onde entrega. Ele não vai fazer enfim, direcionar ali somente para os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, tá? Então, é uma dica.
Ah, imagina. E eu fico muito feliz, né, de receber mensagem e, assim, de alguma maneira entender, né, que eu contribuí de alguma forma, sabe? Porque eu acho que esse negócio, assim, ele não é fácil, né, mas eu vejo que as pessoas que se dedicam, né, e levam isso aqui muito a sério, são as pessoas que têm mais resultado, entendeu? Então, assim, às vezes a mensagem que você passa, as dicas, elas não vão fluir pra todo mundo, mas eu fico muito feliz quando flui, tipo assim, faz a diferença, putz, era isso que tava faltando pra de repente eu destravar ou eu entender, né, onde eu tava errando, sabe? E eu falo isso porque eu também passei, né, lá atrás, tipo, quando eu comecei a dar os primeiros passos ali, eu acompanhava o Instagram de muita gente que falavam muitas coisas e eu falava, putz, isso aqui vai fazer diferença pra mim, né? Enfim, eu acho que é muito gratificante. Então, gente, o jeito é aprender, né, com a experiência de outras pessoas, né, com os erros de outras pessoas, porque sempre a galera acaba compartilhando, né, e isso é muito importante porque essa troca faz toda a diferença, né, pode evitar que você faça alguma coisa ali que a plataforma lá antes aceitava e não tá aceitando mais, e eu acho que cada vez se profissionalizar mais, sabe, eu percebo que tanto o Google, né, quanto a Microsoft, eles querem afiliados profissionais, né, não simplesmente um afiliado que vai criar uma página intermediária que dentro da conta trabalha com 50 domínios diferentes, sabe? Você ter um único domínio ali para trabalhar por conta, sabe? Isso eu acho que faz toda a diferença. E você ter uma proximidade, né, com eles. Eu aciono suporte sempre, né? Sempre fico enchendo o saco deles lá, porque eu quero também ter as informações diretamente. Já teve várias coisas que meio que conversa, sabe? O pessoal fala, tá acontecendo isso, tal, tal, tal. E eu ligava lá e falava, como que é isso aqui? Não tem nada a ver, essa informação não é oficial. Então, tem que tomar cuidado com isso também. E a realidade é que não dá pra ter certeza de nada, porque assim, cada cenário é um. E tem muito afiliado também que às vezes não é suspenso por conta de uma coisinha, é um acúmulo de coisas que vai, né, enfim, de errinhos que você comete ali na tua campanha, e aí chega uma hora que a plataforma te bane, né, enfim. E o problema é que eles não são muito claros, assim, de falar, olha, especificamente você cometeu, violou isso, isso e aquilo. Nem todo mundo tem essa resposta, tá? E assim, o meu cenário eu não posso comparar com o de todo mundo, por quê? Por mais que eu tenha, né, às vezes o suporte lá da Microsoft e eles me passam algumas informações que são oficiais da Microsoft, a minha conta ela já tem bastante tempo, né? Eu tenho quase 3 anos de conta. Então, às vezes, para uma pessoa que está começando, a plataforma ela pode estar mais sensível, né, e mais rígida em relação a erros, assim, que são bobos até então, mas eu já tive pessoas aqui que me relataram que criou uma conta, tipo assim, não fez nada e a conta já foi suspensa, sabe? Mas assim, como eu nunca tive problema, né, em relação à política do Bing, tem algumas coisas que o pessoal vem me falar e pra mim, né, até então, tá fluindo, né? Essa semana eu recebi mensagem em relação eu fiquei sabendo que não pode usar mais site oficial. E assim, em algumas copies eu utilizo e estão ativas, né, nas minhas campanhas. Então, pra mim, eu não tive problema, né? Continua. E a única coisa que eu faço é, tipo, fazer uma chamada numa call to action, tipo, buy at the official website. Tipo assim, compre no site oficial. Então, assim, eu não tive problema. Mas tiveram afiliados que relataram que tiveram problema por conta dessa copy. Então, eu não sei. Então, gente, sobre as políticas não tem jeito, né? A tendência, eu já imaginava que isso ia acabar acontecendo logo, né? A tendência é dar uma engessada assim, né? E ficar um pouquinho mais parecido com o Google. Mas assim, fazendo um comparativo entre as duas plataformas, eu ainda acho que o Bing, ele é muito mais tranquilo para rodar produto. Tem produto que eu não consigo rodar no Google e no Bing flui de boa. Nesse caso, a primeira coisa que você precisa analisar são os termos, tá? Que estão acionando suas palavras-chave, para entender se eles estão coerentes ali. E se realmente for, aí vamos lá, você precisa analisar sua posição no leilão, né? Imagine que, de repente, os termos estão ok, né? E a sua palavra-chave lá, ela tá com uma resposta de parte superior de 50% e de topo absoluto, sei lá, 10%. Então, quer dizer que você tá aparecendo, cada 10 leilões, você aparece, tipo, uma vez só na primeira posição. Então, aí você precisa reavaliar, né? O que você faz para melhorar isso, para aparecer mais? Aumentar o lance, né? E o orçamento, talvez. E melhorar a pontuação de qualidade da sua palavra, tá? E em último caso, que eu não tô priorizando muito, é melhorar a qualidade do anúncio, tá? Isso é um ponto que, assim, mesmo com a qualidade ruim, você consegue performar bem, né? Eu mesmo prefiro, né, engessar mais um pouquinho as minhas copies para entender quais são as copies que o cliente realmente está vendo para clicar.
Dá para fazer sim, só que você precisa entender qual que é a sua capacidade, né, de análise, de gerenciamento, né, de dados. Porque toda campanha, ela tem um comportamento diferente e você precisa olhar ela, tá? A gente brinca aqui de piloto automático, mas, gente, quem configura esse piloto é você. Então, assim, eu rodei uma campanha, eu tive 10 cliques e ela não vendeu. Tá, vamos entender por que ela não vendeu? Quais foram os termos que acionaram suas palavras? Essas palavras, elas estão interessantes? Tenta se colocar no lugar do cliente para entender por que ele não comprou, tá? Tá, o cliente, eu coloquei a minha cópia aqui e tal, a conexão da palavra-chave com a cópia é muito importante. Então, o cliente digitou lá a palavra XPTO, e aí na cópia ele enxergou algo ali. Será que na hora que ele clicou, a expectativa que ele tinha por conta da sua cópia, ela foi suprida? Ou, de repente, ele chegou na página e falou, não é isso aqui que eu quero, entendeu? Vai conferir isso e tá tudo ok, fiz as análises tanto do anúncio, da palavra, tá tudo certo, Lari. Vamos pro público agora. Gente, audiência, isso é muito importante olhar, tá? Então, olha lá a audiência, observa, né? Eu tive, sei lá, desses 10 cliques, foi para um público lá de alimentação. Esse público não tá tão interessante pro meu produto. Então, de repente, você pode diminuir o lance, né? Ou tentar limitar ao máximo ali, excluir pra tua campanha não ser, seus anúncios não serem entregues para esse tipo de público. Porque não é um público que tá convertendo ali, não tá te ajudando. Então, vamos deixar ele de lado. Faixa etária. Quem são esses clientes, né? Desses 10 cliques? De repente, o que marcou foi lá de faixa de 30, 40 anos. Não tá tão interessante? Vamos diminuir ali na tua campanha. O gênero, masculino e feminino. De repente é um produto voltado para masculino ou feminino, enfim. Apesar que tem muito produto que vende pros dois. Mas, eu fiz venda e ele tá mais focado ali no masculino, eu vou aumentar o lance. E dessa maneira, você vai direcionando para onde você quer. Que no Bing não tem tanto recurso, mas no Google tem um pouquinho mais. Você poderia também ajustar a renda, né? Eu sempre deixo lá, público com 10% maior, né? Com maior renda, eu coloco lá um lance mais alto. Por quê? Porque as pessoas que têm mais dinheiro, elas pesquisam na internet, elas têm tendência a comprar mais, né? Porque elas não têm limitação financeira. Agora, 50% menor renda, será que ele vai comprar? Tenta entender também, dependendo do país que você está anunciando, né, pra ter uma noção de se é caro ou não, se é um produto caro ou não, né, dependendo do valor. Mas enfim, esses ajustes você precisa fazer. Eu nas minhas campanhas, principalmente do Bing, tá, gente? Eu percebo que a maioria das minhas conversões são para desktop, tá? Então é para computador. O que eu fiz então na minha campanha? Em muitas campanhas, excluí celular, tá? Porque celular acabava gastando, o CPC tava caro, e então em algumas campanhas eu acabei excluindo. Da mesma maneira, o horário, né? Programação de anúncio. Eu tô anunciando para Romênia. Tá, então pega aqui, né, o teu horário, vê lá o horário da Romênia para você entender se às vezes aqui tá de dia e lá é de noite. Então, assim, né? Se for ao contrário, você vai ter que colocar sua campanha para rodar em que horário, entendeu? Aqui no Google a gente só consegue atualizar de acordo com o nosso fuso. No Bing a gente consegue, né, configurar no horário, né, do cliente. E observa também, de repente fala, putz, eu fiz venda, né, e eu identifiquei que foi de manhã, né? A venda captou aqui para mim, foi 8 horas da manhã, lá era tal hora, né? Então a minha campanha nesse período, eu começo a ver uma recorrência de vendas, né, nesse período. Então você vai deixar sua campanha rodando em que horário? De manhã. De tarde já não tem tanta venda. Configura ela, diminui o lance de tarde, pelo menos você não vai gastar tanto. Ou não roda a tua campanha. Coloca para rodar só nos horários onde vende. Então, gente, vocês estão vendo o tanto de dados que a gente precisa analisar na campanha? E assim, se eu sou uma pessoa muito habilidosa e eu consigo olhar para muita informação e não, tá fazendo sentido, eu consigo olhar para muita coisa ao mesmo tempo, eu super acho que não há problema, né, de você começar com Bing e com Google, né? Eu, quando comecei, eu não tinha, né, essa quantidade de análise, isso veio com a experiência. Mas eu comecei com as duas, né? Eu lembro que eu comecei como eu fiz o JAP, né? Eu já rodava o Google, né? Quando eu fiz o JAP, a Maria falava, não, faz o review, faz o Bing, faz tudo, um pouquinho de cada, sobe uma campanha aqui e lá. Então, eu fiz. Mas assim, óbvio que você vai depender muito mais de você. Você precisa analisar esses dados, porque senão você vai ficar com um monte de campanha rodando e aí vai falar, ai, cara, não tá vendendo. Mas por que você não tá olhando? Então, se você não tiver essa desenvoltura, então eu acho melhor você focar em uma só. Olha, eu acho que não tem um horário específico não, tá? Eu mexo nas minhas campanhas o dia inteiro, porque tipo assim, se você identificar que a tua campanha aqui, ela tá trazendo palavra que não é legal, você vai negativar? Tranquilo. Ou se você tá vendo aqui que, sei lá, você botou um lance de R$15 e você tá com... você tá aparecendo pouco no topo da página, você pode aumentar de 15 para 18,
pra testar, entendeu? Mas isso não vai... Não tem um horário específico que é melhor. Eu mexo, assim, o horário que é necessário. Olha, realmente a concorrência ela vai ser menor em muitos casos, né? Vai depender muito da palavra-chave. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito no nicho de emagrecimento, né? De weight loss. Tipo assim, você pegar o nome da dieta. O Metaboflex. O Metaboflex, ele é um tipo de dieta Cambodian Plant, Miracle Plant, né? Tipo, é planta milagrosa do Camboja. Tipo, essa palavra, hoje, ela tá mais concorrida, né? Mas é o nome da dieta. Então, vamos supor, em vez de anunciar para o nome Metaboflex, né? Dá pra você anunciar pra Cambodian Miracle Plant Diet, né? Que é a dieta específica dessa planta. E ela vai ter busca. E aí, você ranqueando com essa palavra-chave, de repente, você vai conseguir ranquear, assim, há um tempo atrás, né? Você conseguia ranquear com menos, né? Com valor mais baixo. E aí, o que você tem que colocar lá na copy? A pessoa tem que olhar que na copy do teu anúncio tem relação com o que ela pesquisou, tá? Então, quando você vai encontrando essas palavras, você surfa sozinho, mas por um tempo, né? Daqui a pouco ela vai chamar a atenção de outros anunciantes também e, enfim, né? Ela vai ficar mais cara. Mas eu acho super válido. Todo produto novo tenta fazer isso. Ah, teve o lançamento de um produto, tá. Tenta entender o produto. E tem muita gente que não estuda o produto, né? Tipo, nem sabe pra que o produto serve. E, eu tava falando sobre copy também. Gente, as copies que a gente usa pra fundo, elas não adianta, né? Que nem esse exemplo que eu dei. A pessoa pesquisou lá, Cambodia Miracle Plant. Aí, tipo, ela entra lá e tá, Metaboflex. Tipo, o que tem a ver? Não tem a ver, né? Ela não sabe que o Metaboflex, ele é específico, né? Um encapsulado específico dessa dieta. Então, você tem que colocar ali na headline o nome associado à palavra que o cliente pesquisou, tá?